rapidamente, um vídeo breve, objetivo, a respeito do que, quais elementos que são imprescindíveis para que tu tenha uma boa headline, ou seja, para que tu tenha um 80% ali do resultado dos teus anúncios, que muita gente fala e mensura desse tipo. A headline por si só, ela também vai em página, vai em várias outras peças, mas olhando para um anúncio especificamente. A headline ela é justamente o primeiro impacto, o primeiro contato com a pessoa que está do outro lado. E ali, quando a pessoa bate o olho, que ela decide se ela vai cair fora ou se ela vai ficar. A mesma coisa acontece com o conteúdo no feed, acontece quando a pessoa entra numa página, sabe? Então por isso que se tem a importância, porque é ali tuas chances de conseguir puxar ela ou de mandar ela vazar de uma vez. E tem alguns elementos que são imprescindíveis. E é incrível como o copinômetro geral, até mesmo as ideias mais simples, a galera, todo mundo fala, cara, isso daí é muito básico, isso daí é muito básico, isso daí é claro, é óbvio, óbvio, óbvio. Só que, mais incrível ainda, é que quando eu entro em algum tipo de projeto, quando eu conheço alguém, converso, e mesmo pessoas que começaram ontem com pessoas que estão há 10 anos no mercado, há 15 anos no mercado, sei lá, sabe, é uma vida assim, gente, mentores e tal, dentro de grupos, enfim. E, cara, todo mundo faz esses deslizes. E até mesmo gente que eu não conheço, mas que eu vejo anúncios, empresas gigantescas e tal, todo mundo dá essas deslizadas absurdas em relação ao anúncio. Coisa que relativamente é básica, sabe? Quando eu tô olhando para anúncio, quando eu tô olhando para headline especificamente. E isso que eu estava dizendo, até empresas gigantescas, sabe? Vai se olhar lá os caras anunciando, os caras cometendo esses deslizes muitas vezes. Então, parece que o negócio não é tão básico e faz uma diferença absurda nos teus resultados, sabe? Se atentar a isso. Quais são os três principais pontos que eu colhi aqui? Isso aqui, se tu vai ver um Claude Hopkins, tu vai ler um Eugene Schwartz, tu vai ler até um Ogilvy, ele falando disso, sabe? Todos batem basicamente nesses mesmos pontos e pedem atenção total nisso, que é, sabe, vital para que tu tenha sucesso, para que tu tenha resultados bons através das peças que tu está produzindo. E a primeira, sem sombra de dúvidas, e até por experiência própria também, rodando anúncios, na verdade as três também são fundamentadas na minha própria experiência, rodando muitos anúncios. E essa primeira, é primordial, assim, a base da coisa, até mesmo experiências que eu tive em outros projetos, sentando ao lado do dono da empresa, do dono de às vezes uma holding de várias empresas e pouquíssimas pessoas podiam fazer anúncio, eu e somente esse cara, eu e às vezes mais duas pessoas contando com esse cara, sabe? Essas pessoas que estavam passando a ideia do que elas queriam que fosse produzido, tal, dando um norte, explicando alguma coisa ali a respeito dos anúncios, todos batiam muito forte nesse ponto, que é justamente tu segmentar o quanto antes. Isso é a base do anúncio. Isso daí é a base, porque tu imagina, e como eu disse, muita gente passa reto, mas passa reto assim absurdamente. Tu imagina, o que é um anúncio? O que é o tráfego? O tráfego, imagina que tu tá no meio do centro da cidade. Tá gente passando pra caramba, correndo de um lado pro outro, correndo pro lado pro outro, um fluxo incessante, tráfego, movimento. E de um ponto até o outro. E aí, beleza. Tu tem que parar essas pessoas, de alguma maneira. E tu tem que puxar elas, fazer com que elas falem contigo. Ou, melhor ainda, chegar e levar elas pela mão, grosseiramente, até uma loja que tá ali próximo. Então, imagina, todas elas estão passando. E se tu chegar e tu gritar alguma coisa genérica, pode ser que nenhuma basicamente vá se conectar realmente, porque aquilo já é genérico e está toda hora acontecendo, então as pessoas passam desapercebido, sabe? Ou pode ser que as pessoas que parem não tenham nada a ver com o que tu realmente estava querendo trazer. Então acontece que a segmentação não só no quesito próprio da mensagem por si só, como também estou olhando para a própria ferramenta de as plataformas de tráfego e tal, enfim, o Meta Ads da vida, o Google Ads, elas entendem mais fácil, elas conseguem localizar mais fácil quem que é a pessoa que tu está buscando, quanto melhor tu segmenta, entendeu? Então, esse ponto ele é primordial. E como que tu faz uma boa segmentação? Como que tu pode melhorar isso? A questão é que, justamente, as pessoas aí do outro lado, elas têm dores, elas têm desejos. Então, quando tu for comunicar, comunica especificamente e diretamente nisso. Na dor ou no desejo. Parece que é a coisa mais simples. É, relativamente. Só que muita gente passa reto. E tu segmenta, muitas vezes tu segmenta pela dor ou pelo desejo dela de maneira já objetiva, direto na headline para que ela entenda, opa, isso aqui faz sentido para mim, porque imagina tu tá lá passando e daqui a pouco uma pessoa fala uma coisa que tu tem real intimidade, que tu conhece bastante a fundo, caramba, tu vai parar para escutar, tu vai parar para dar atenção, entendeu?
Ainda mais se a pessoa chega e te chama pelo nome especificamente. Eu tô andando no centro, o Arthur, blá, blá. Aí o caramba, opa, eu posso reconhecer, eu posso dar só uma olhada rápida. E aí a ideia do anúncio, se eu dou uma olhada rápida e o restante não tem a ver com uma coisa que me interessa, eu só vou falar, não é comigo, sabe? E vou virar as costas, vou continuar andando. Mas se a coisa tem sentido com o texto, que é o restante que vem depois da headline, ou num vídeo, o que vem depois do gancho inicial, do hook que todo mundo fala, sabe? Tem que fazer sentido, tem que ter coesão com o chamado. Parece que é simples, mas a galera passa reto. Então, é justamente que entra tal da ideia, muitas vezes, do tal do clickbait. Entendeu? Então, a questão é, primeiro ponto, tu segmenta. Segmenta o quanto antes. E segmenta objetivamente, especificamente. Tu pode dizer a mensagem de várias maneiras. Tu pode dizer a mesma coisa do mesmo jeito. Quer dizer, do mesmo jeito é ótimo. Mas dizer a mesma coisa de infinitas maneiras. Entendeu? Só que tu tem que entender que a pessoa do outro lado, ela justamente tem que traduzir aquilo da maneira com que ela vai receber aquilo como se tivesse sido feito para ela. Ou, traduzindo em miúdos, tu tem que dizer da maneira simples para que ela absorva, que ela não tenha dúvida, de uma forma clara, sabe? Concreta, e que tu tem que falar como ela fala, grosseiramente. Às vezes pode ser um pouco mais genérico, tu não vai falar especificamente como ela fala, mas ela absorve a ideia. Mas quanto mais próximo tu chega disso, mais tu conecta. E quanto mais tu conecta, maior a tendência à conversão. Depois, tá entendendo? Então, segmentar o quanto antes. E muitas vezes na segmentação, tu vai usar o, sei lá, entre aspas, o nome da pessoa. Tu pode chamar ela pela profissão, ou infoprodutores, sei lá o que, ou arquitetos, ou médicos, ou não sei o que, blá blá blá. Tu pode segmentar mais ainda, é médico que mora sei lá onde, aí tu segmenta pelo tráfego e no próprio anúncio tu fortalece ali a localização. Tu pode, médicos especialistas em sei lá o que, médicos que faturam tanto, você tá entendendo? Então tu pode segmentar e segmentar bem. E essa é a principal ideia, tanto no anúncio em vídeo quanto no anúncio estático, segmenta o quanto antes, o quanto antes. Quando a gente segmenta só pela dor, a gente segmenta muito amplo, por causa que muitas vezes a dor de um segmento, ela é equivalente em vários outros. Você que quer ganhar mais dinheiro, putz, quanta gente vai chamar, sabe? Quanta gente, quantos nichos não querem ganhar dinheiro diferente, quantas profissões diferentes não tem o propósito de fazer que tu ganhe mais dinheiro como fim, entendeu? Então, tem que pensar muito nisso. Parece que é muito simples, mas não é. O segundo ponto, depois da segmentação, é justamente uma coisinha que eu já dei umas respingadas, na verdade já respinguei um pouquinho nas duas, aqui no que eu estava falando, prestando atenção. E a segunda coisa é justamente tu comunicar de maneira que a pessoa não tenha dúvida do que é aquilo ali, para quem que é e o que é. O para que é, para quem que é, já entra na segmentação, já tem que estar claro. E a pessoa tem que entender em seguida do que se trata. Tá entendendo? Arthur, como assim? Traduz. Se eu chego para a pessoa e falo para ela, para você que quer ganhar mais dinheiro, que nem eu falei, você quer ganhar mais dinheiro, por exemplo, a pessoa, ela tem clareza, tu tem clareza se eu falo isso, do que se trata, se tu vê um anúncio. Você quer ganhar mais dinheiro? Clica aqui. Tu sabe o que é isso? Parece que é simples, parece que é básico, mas olha, se tu estiver prestando atenção nisso que eu tô falando e sair desse vídeo até o finalzinho, ficar mais um pouquinho, acredito que não vai durar muito mais. Meus planos, ao menos. Às vezes eu me empolgo. E se tu sair daqui e tu começar a prestar atenção nos anúncios, só com base nesses 3 pontos, que a princípio são básicos, primordiais, o ABC, sabe? Do marketing de resposta direta. Cara, tu vai perceber que a maioria não faz. Desliza absurdamente. Então é bem explicado, bem embasado o porquê das pessoas terem alguns resultados bem particulares em relação a anúncios que são mais do que recorrentes, sabe? E que eu já vou comentando ao longo do vídeo quais são eles. Já comentei alguns e vou continuando comentando as consequências, né, de cometer esses erros. E o segundo ponto, como eu estava comentando, é justamente tu ter clareza na hora que tu bate o olho. Venda mais do que se trata. É uma ferramenta? É um curso, sei lá, do que de prosperidade, energias e sei lá, sabe? É a ferramenta, é um funcionário, sei lá, uma automação, é um curso de negócios, sabe? Quantas coisas não podem ser? Então tu fica assim, caramba, é uma consultoria, uma mentoria, qual que é da parada? Então tem que entender, claro, claramente. Esses dias eu vi um anúncio e o anúncio ele dizia lá como é que era.
para você que quer ajudar o seu time comercial a vender melhor. Cara, tá falando do quê? Entendeu? Tá falando do quê? E aí, já entra no terceiro ponto também. De tu trazer coisas concretas. Coisas concretas. Sai da abstração. Isso daí é uma coisa que deixa muito mais contundente a tua comunicação. Muito mais contundente. Sai da abstração. E o que eu quero dizer com isso? Sai da abstração. Pegando esse mesmo exemplo. Uma ferramenta, sei lá, faça o seu time comercial vender melhor. Tá, é isso. Eu já não tenho clareza da parada. Beleza. Faço o time comercial vender melhor. Beleza, de repente é até agregador. Eu quero que meu time comercial venda mais, venda melhor. Enfim, beleza. Até conectei um pouco. De repente poderia ter me conectado mais se eu tivesse uma especificidade maior na pessoa, sabe? Por causa que aí eu vou trazer muita gente. Imagina quanta gente não tem time comercial que não quer vender mais. Será que realmente eu quero trazer essa galera toda? É o primeiro ponto de se pensar, da segmentação. Beleza. Tá, segmentei só pela dor ali, mas eu tenho consciência disso, é isso mesmo. Fechou. Chegou no segundo ponto, ali tem que ter clareza do que é. Opa, já deslizei nisso aqui. Não sei o que é. Ferramenta, mentoria, consultoria, enfim. E tá. E agora, o melhor. O que é vender melhor? Melhor é qualidade. Beleza? Qualidade é relativo a cada um, conforme a finalidade, o objetivo de cada um. Entendeu? Padrão. Então, a questão é que qualidade é relativa a cada um, ao fim, justamente, de maneira simples. E de uma pessoa que passou quase 2 anos estudando, meu Deus do céu, loucamente, gestão da qualidade. Eu fiz meu TCC em cima disso, nossa senhora. E, por exemplo, qualidade de vida, quando para pensar, propriamente. O que é qualidade de vida? Para mim pode ser gravar meus vídeos que eu faço na minha vida, fazer uma música de vez em quando e poder dormir até 3 horas da tarde, sei lá, sabe? Pra outra pessoa pode ser ter que comprar um Porsche e viajar de helicóptero todo dia. Pra outro cara pode ser só poder pegar uma sombrinha ali na praia, ter meia dúzia de maçã, andar de bike e é isso, sabe? Então é subjetivo. Qualidade vai de acordo com o fim, aquilo que a pessoa almeja, sabe? Bom e ruim é relativo. Então, justamente, se eu olho para essa questão do melhor, abre margem para eu pensar em muita coisa. O que é melhor? Sabe? O que é um time comercial vender melhor? Vender melhor pode ser vender mais, pode ser vender de maneira mais organizada, pode ser vender com mais tranquilidade, estressando menos, pode ser vender com mais previsibilidade, segurança, sabe? O que é isso melhor? Entende? Seria muito diferente se chegasse um anúncio para, para você que quer que seu time comercial venda melhor, para o seu time comercial vender melhor, nem lembro direito, mas era alguma coisa assim, para o seu time comercial vender melhor. Seria muito diferente se eu chegasse e primeira coisa, eu colocasse ali, sei lá, se é um CRM, eu coloco lá, um CRM para o seu time comercial vender melhor. Opa, já melhorou um pouquinho. Aí se eu sair da abstração, um CRM para o seu time comercial vender mais de maneira mais organizada, se estressando menos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Opa, já entendi melhor, que tem a ver com organização, que tem a ver com vender em volume também em relação a de maneira mais organizada, mais tranquila, com mais previsibilidade, sei lá, entendeu? Tu ser mais específico nesses pontos, ser mais objetivo. Parece que é muito simples, parece que é muito simples, caramba. Isso também vale pro corpo, quando tu vai escrever. Quanto mais concreto tu for, sabe, quanto mais claro, mais nítido, as pessoas elas compram clareza. Elas compram quando elas têm clareza do que elas têm que fazer a seguir, sabe? Se a pessoa está em dúvida, ela não faz, ela não age. E quando a gente bate o olho, a gente fica, cara, pra quem que é isso? Será que é pra mim mesmo? Será que não é? Isso daqui vale a pena? Isso aqui não vale a pena? Cara, a gente acaba não fazendo, entendeu? Acaba não fazendo. É muito difícil. Só um segundo que eu vou dar uma tossidinha. Então, é preciso se antenar nesses pontos. Como eu disse, parece coisa básica. Tu olhando aí de repente, pensando, pode ser que pareça que, cara, eu sempre faço isso, eu sempre cuido disso, mas olha com carinho. Se fizer, meu Deus, que bom. Provavelmente está colhendo ótimos resultados. Porque assim, segmentando bem, tu tá trazendo a pessoa certa. Então tá trazendo a pessoa que realmente tem o potencial ali de dar match e fechar a compra do que tu tá querendo, ou a inscrição, seja lá o fim que tu tá querendo buscar com as campanhas, que tu tá usando esses anúncios. E aí a questão da clareza também fortalece a questão da segmentação. E a questão do concreto, ele acaba trazendo mais conversão
porque é uma comunicação que vai ter um pouco mais de impacto, mais concreta e também mais segmentada. Então, no final, tudo está trabalhando a segmentação, olhando por 3 ângulos ali diferentes, grosseiramente falando, sabe? Em relação justamente tu segmentar direto para a pessoa, tu ter clareza do fim, para que serve aquela parada ali. E o terceiro ponto, justamente, clareza, segmentar e a questão do caramba, agora me deu um branco. Tava falando, nossa senhora, deu branco em relação ao fim. Tá. Segmentação, meu Deus do céu, vamos ver como é que tá a memória. Segmentação, e aí tu tem a questão da clareza do para que é, e depois deu branco total mesmo. Mas a primeira parte da headline, segmentação geral em relação à pessoa, fim, persona, ali, quem que é, isso daí, quem está recebendo essa mensagem, para quem é. O segundo, justamente, o que está sendo proposto ali para a pessoa. E o terceiro ponto, concretude. Acho que existe essa palavra, ser concreto em relação ao fim daquilo ali, para que serve, enfim, tá bom? O centro do que tu está anunciando. E assim, acredito eu, e comprovadamente falando também, depois de milhares e milhares de testes, isso faz com que as tuas campanhas elas performem muito melhor. Vai trazer gente mais qualificada que vai converter melhor, tanto na primeira etapa, do clique do anúncio, como também lá no fim, provavelmente, se as duas peças estiverem bem alinhadas. Então, a finalidade, o objetivo, o fim do funil da campanha em si, ela fica cada vez melhor. Fechou? É isso. Coloca em prática aí e depois, se quiser, vem aqui me contar como é que funcionou. Tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Acredito que tenha clareado bastante coisas por aí. E se gostou, curte, compartilha quem tu acha que vai ser útil, se inscreve no canal, comenta aqui e até mais e melhores vídeos, cada vez mais. Valeu, tchau, tchau.